A Bíblia é um registro histórico peculiar, distinto de qualquer outro. Encontra-se em qualquer biblioteca pública. Sua narrativa inicia com a formação da Terra e culmina no derradeiro fim, o que a diferencia notavelmente. Nenhum outro registro histórico aborda de forma tão abrangente os eventos que marcaram o planeta Terra. A ausência de testemunhas diretas ao início dos tempos torna impossível a escrita sobre a origem do nosso mundo com plena autoridade. Somos os únicos que possuem o conhecimento sobre o desfecho de tudo, algo verdadeiramente único. Jesus não optou por revelar o futuro para os seus seguidores apenas para saciar sua curiosidade. Ele o fez com o propósito de prepará-los para o que está por vir, para que não fossem surpreendidos quando esse momento chegasse, evitando interpretações equivocadas. Podemos ser gratos a Jesus por ter sido franco conosco sobre o que está reservado para o nosso futuro. A indagação frequente é se vivemos de fato nos últimos tempos. Contudo, os ensinamentos bíblicos sobre os últimos dias ecoam há séculos, desde há 2000 anos. Esse período crucial teve início em Pentecostes, marcando a primeira profecia dos últimos dias. A cada era, os seguidores de Jesus são chamados a se preparar para a iminente volta do Senhor. A Bíblia, repleta de visões intrigantes, guarda em suas páginas 735 profecias sobre o porvir. Que segredos e revelações essas profecias escondem? Vamos desvendar esse enigma juntos. Uma previsão intrigante pode ser descoberta a cada 4 capítulos da Bíblia. Do início ao fim, revela-se essencialmente um texto profético. Embora certos livros bíblicos foquem mais nas visões de futuro do que outros, surpreendentemente, 596 das 735 previsões realmente se concretizaram, alinhando-se perfeitamente com as Escrituras. Isso significa que 81% de todas as profecias bíblicas já se realizaram, algumas delas feitas séculos antes dos eventos ocorrerem. É uma estatística notável que deixa pouco espaço para dúvida sobre os restantes 19%, sugerindo que também se concretizarão. A Bíblia mostrou uma precisão de 100% em cada previsão que poderia ter sido cumprida até o presente. Grande parte dessas profecias se concentram na volta real de Jesus e no que se sucederá. Fica o suspense. Quantas dessas previsões aguardam ainda sua realização antes do retorno de Jesus? Jesus nos instruiu a vigiar e orar, mas isso não implica apenas em contemplar as nuvens e aguardar sua aparição. Ele quis dizer que devemos manter um olhar atento sobre o que está acontecendo no mundo e discernir os sinais que ele nos deu para nos ajudar a estarmos preparados. Vamos examinar o Evangelho de Mateus no capítulo 24, nos versos 3 ao 36, onde os discípulos indagaram sobre os sinais de seu retorno. Em sua resposta, Jesus foi direto e claro durante sua análise. Aqui é apresentado um resumo dos indícios que antecederão a sua vinda. Os discípulos se aproximaram de Jesus discretamente enquanto ele estava assentado no Monte das Oliveiras. Diga-nos quando todas essas coisas acontecerão e que sinais indicarão sua volta e o final dos tempos. Está escrito: não deixem que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome, proclamando ser o Messias, e levarão muitos ao engano. Vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerras, mas não cedam ao pânico, pois esses eventos devem acontecer. Contudo, o fim não chegará imediatamente. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em várias partes do mundo, mas isso é apenas o começo das dores de parto. Ainda há mais por vir. Vocês serão presos, perseguidos e até mortos. Serão odiados em todo o mundo por serem meus seguidores. Muitos se desviarão, trairão e odiarão uns aos outros. Uma multidão de falsos profetas surgirá, enganando muitas pessoas. A maldade se espalhará e o amor de muitos esfriará. No entanto, aquele que perseverar até o fim será salvo. As boas notícias do reino serão pregadas por todo o mundo, para que todas as nações ouçam, e então o fim virá. Está se aproximando o dia em que você verá o cumprimento da profecia de Daniel sobre a terrível profanação, colocada no lugar sagrado. Leitor, esteja atento. Então, aqueles que estão na Judéia devem fugir para as colinas. Se alguém estiver no telhado, que não desça para dentro de casa para fazer as malas. Se estiver no campo, que não volte para pegar um casaco. Será uma época terrível para as mulheres grávidas e para aquelas que estiverem amamentando naqueles dias. Ore para que sua fuga não seja no inverno ou no sábado,
pois a tribulação será mais intensa do que em qualquer outro momento desde que o mundo começou, algo nunca antes visto e que nunca mais será igual. Se não fosse por Deus encurtar esse tempo de calamidade, ninguém sobreviveria. Mas por amor aos escolhidos de Deus, esse período será abreviado. Portanto, se alguém disser, olhe, aqui está o Messias, ou lá está ele, não acredite. Pois falsos messias e falsos profetas surgirão e farão grandes sinais e maravilhas para enganar, se possível, até mesmo os escolhidos de Deus. Veja, eu estou lhes dizendo isso com antecedência. Portanto, se alguém lhes disser, olhe, o Messias está no deserto, não se apressem para ir. Ou se disserem, vejam, ele está escondido aqui, não acreditem. Pois assim como o relâmpago brilha do leste ao oeste, assim será quando o Filho do Homem vier. Da mesma forma que os abutres se reúnem onde há um corpo, esses sinais indicam que a chegada está próxima. Logo após a tribulação daqueles dias, o sol será escurecido, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então, finalmente, o sinal da vinda do Filho do Homem aparecerá nos céus. Todas as pessoas na terra ficarão em profundo lamento ao verem o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com grande poder e glória. Ele enviará seus anjos com um toque de trombeta poderoso, e eles reunirão seus escolhidos de todos os cantos da terra, de um extremo ao outro, tanto na terra quanto no céu. Agora, tirem uma lição da figueira. Quando seus galhos se enchem de brotos e suas folhas começam a crescer, vocês sabem que o verão está próximo. Da mesma forma, quando vocês veem todas essas coisas acontecendo, saibam que a minha volta está próxima, às portas. Eu lhes asseguro que esta geração não passará até que todos esses acontecimentos ocorram. Os céus e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras jamais desaparecerão. No entanto, ninguém sabe o dia ou a hora em que isso acontecerá, nem mesmo os anjos no céu ou o Filho, somente o Pai conhece. E aqui está a chave. Ele nos deu 4 sinais distintos de sua vinda. Quais são exatamente esses 4 sinais que ele nos deu? O primeiro sinal envolve claramente desastres ao redor do mundo, como guerras, fomes e terremotos. Estes eventos estão certamente ocorrendo e têm sido uma presença ao longo de 1000 anos. No entanto, estão se tornando mais intensos. Portanto, estamos sem dúvida neste primeiro sinal, pois já estamos testemunhando guerras, rumores de guerras, terremotos e fome. Jesus nos adverte repetidamente. Não se deixem enganar, uma advertência que ressoa à medida que nos aproximamos do fim. O perigo do engano está presente tanto dentro quanto fora da igreja. Jesus adverte sobre falsos cristos e falsos messias, indivíduos que se aproveitarão da turbulência causada por desastres naturais, apresentando-se como salvadores. Existem exemplos conhecidos de pessoas que fizeram essa falsa alegação e levaram outros para lugares desolados, resultando em tragédias. Além disso, há muitos falsos cristos e supostos salvadores que afirmam ser o libertador prometido, oferecendo soluções para nossos problemas. Quanto mais desafios enfrentamos, mais surgem falsos salvadores. No entanto, Jesus nos aconselha a não entrar em pânico ou ficar preocupados ao ouvirmos sobre novas guerras, tragédias ou fomes. Ele afirma algo surpreendente. Esses eventos são dolorosos, mas não são dores de morte, são dores de parto. Portanto, quando lemos sobre desastres na mídia, devemos entender que essas dores significam que algo novo está prestes a nascer. Precisamos mudar nossa atitude completamente. Sabendo o que está por vir, não devemos ficar alarmados ou perturbados tanto quanto o mundo fica com essas coisas. Os desastres globais são como dores de parto para um novo mundo que está prestes a emergir. Os seguidores de Jesus são diferentes, pois sentem empatia por aqueles que sofrem nos desastres e demonstram compaixão ao oferecer ajuda. Em nossos corações, não devemos ficar alarmados, pois temos esperança de um novo nascimento, um novo mundo. Portanto, não devemos entrar em pânico, e tampouco devemos ficar perturbados. Devemos nos alegrar, pois tudo isso são sinais de algo novo que está por vir. O segundo sinal da sua vinda não se manifesta no mundo, mas sim entre os seguidores de Jesus. Os desastres no mundo representam o primeiro sinal, mas é entre os seguidores de Cristo onde encontramos o segundo sinal da sua vinda. Assim como ele dividiu o primeiro sinal em 3 partes: guerras, terremotos e fomes.
Ele faz o mesmo com o segundo sinal. Primeiro, há a perseguição, onde quem se declarar cristão será odiado entre todas as nações. O segundo aspecto desse sinal é uma diminuição significativa no número de cristãos ao redor do mundo. O amor da maioria desses cristãos se esfriará quando a igreja estiver sob perseguição. Muitos cristãos nominais, e até mesmo alguns verdadeiros, irão se afastar devido ao peso da perseguição generalizada, resultando em um distanciamento do genuíno amor que esses cristãos sentiam por Jesus. Este é um sinal bastante sombrio. No entanto, a grande surpresa na terceira parte deste sinal é que o Evangelho será pregado a todos os povos e nações. Uma igreja purificada, embora menor em número, terá um impacto ainda maior no planeta. E é isso que Jesus está nos alertando. Falsos profetas podem ser uma fonte de engano em meio a tudo isso. Os ensinos desses falsos profetas geralmente são sempre os mesmos. Eles pregam o que as pessoas desejam ouvir e jamais pregam algo que seja confrontador para os seus ouvintes. Sua mensagem é de conforto, afirmando que tudo está bem e nada de ruim vai acontecer. Jesus nos deixou avisados quanto a isso. Ele nos instrui a continuar e a não ceder a esses falsos profetas. Aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Quando esse sinal ocorre e todos os aspectos da igreja são menosprezados pelo mundo, Jesus oferece esse conselho a todos os cristãos. A razão para isso é que o trigo e o joio crescem juntos, e quanto mais perto estão da maturidade plena, maior será a tensão entre eles. É natural que os cristãos enfrentem muita pressão no final. O mundo não é o nosso lar. Nossa verdadeira cidadania está nos reinos celestiais. Os seguidores de Jesus são pessoas diferentes do restante da sociedade e, portanto, podem atrair o ódio. Assim como Jesus era tão diferente de todos os outros, ele atraiu o ódio para si mesmo. O Evangelho de João, capítulo 15, versículo 19, diz: Se vocês fossem do mundo, o mundo os amaria como se fossem seus. Em vez disso, o mundo os odeia porque vocês não são do mundo. Mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, e por isso o mundo os odeia. Isso nos leva ao terceiro sinal do fim dos tempos, que é a angústia de Jerusalém. Jesus citou as profecias de Daniel, referindo-se ao personagem mencionado nessas profecias como a abominação da desolação. Daniel menciona isso 3 vezes, e o significado é claro. É sobre um ser humano que se estabelece na própria cidade de Deus, autodenominando-se Deus e recusando aceitar a vontade de qualquer outra pessoa acima da sua. Esse tirano, cuja chegada terá repercussões globais, estará centrado em Jerusalém, a cidade de Deus, o lugar santo. Jesus diz que o quarto sinal de sua vinda ocorrerá imediatamente depois disso. Assim, saberemos que a sua vinda se aproxima e poderemos estar prontos quando esse sinal chegar. Nessa ocasião, o perigo não será por conta de falsos profetas ou falsos messias. Será muito rápido. O que acontecerá é que toda a luz natural será apagada, o sol escurecerá e as estrelas cairão. Essas previsões estão presentes em toda a Bíblia. Como, por exemplo, no livro do profeta Isaías, capítulo 34, versículo 4, que nos diz: As estrelas do céu serão todas dissolvidas, e os céus se enrolarão como um pergaminho. Todo o exército celeste cairá como folhas secas da videira e da figueira. Nesse tempo, as pessoas irão perguntar: o que está acontecendo? Os cristãos vão poder exclamar: está se cumprindo a profecia que nos diz: o sol, as estrelas e a lua vão parar de brilhar. É Jesus! Ele está voltando! Então ele vem nas nuvens em um triunfante retorno, e nós o reconheceremos. Não iremos nos reunir em um grande estádio de futebol, pois não existe um que seja grande o suficiente para acomodar uma multidão tão grande. Nós iremos nos encontrar nos ares, como está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Não é uma perspectiva fantástica? Quando vermos todas essas coisas acontecendo, saberemos que ele está prestes a passar pelos portões. Jesus ofereceu uma declaração muito simples sobre uma figueira, e é exatamente aqui que muitos cristãos se confundem. Jesus nos disse: agora, aprendam esta lição com a figueira. Assim que seus galhos ficarem macios e suas folhas caírem, você sabe que o verão está próximo. Jesus está nos dizendo que, da mesma forma que você reconhece a chegada do verão ao observar uma figueira, você saberá que a vinda dele está próxima quando perceber esses 4 sinais acontecendo. É triste e alarmante que muitas pessoas tenham lido essa passagem bíblica e não tenham levado a sério.
Certamente Jesus está voltando, e eu espero com sinceridade que quando esse dia chegar, eu e você estejamos preparados. Para que eu saiba que você assistiu até aqui e que gostou do conteúdo, escreva nos comentários. Jesus está voltando. Se gostou desse conteúdo, nos ajude a propagar a mensagem prática do Evangelho. Inscreva-se no nosso canal. Curta e compartilhe esse vídeo para que outros tenham acesso a essa informação. Que Jesus o abençoe. Vejo você no próximo vídeo.